Minha esposa me humilhou na frente da minha família dizendo, eu só casei com você por pena. Me expulsou da casa que eu pagava, destruiu minha autoestima, e depois apareceu, surpresa, quando descobriu que o peso morto virou dono da casa, da oficina e da própria paz. Eu reformei a casa com as mãos que herdei do meu pai. Consertei cada rachadura como se isso pudesse salvar meu casamento. Mas nenhuma parede que eu erguesse seria forte o suficiente para segurar alguém que já tinha decidido me abandonar. No dia em que minha esposa disse, na frente da minha família, que só se casou comigo por pena, eu morri um pouco por dentro. Mas o que ela não esperava, é que dali para frente, eu começaria a viver. Sempre fui o tipo de homem que passava despercebido. Quieto, confiável, nunca fiz questão de atenção. Aos 38 anos, trabalhava longos turnos como supervisor de um armazém em Richmond, Virgínia, e passava meu tempo livre reformando a casa da minha mãe, que faleceu anos atrás. Lia romances policiais antigos e estava sempre pronto para ajudar os vizinhos com o que fosse. Foi num evento beneficente da igreja que conheci a Jada. Ela tinha acabado de perder o emprego e estava lutando para se reerguer. Comecei a levá-la para entrevistas, comprava mantimentos quando podia e orava com ela. Ela dizia que eu era seu porto seguro. Quando começamos a namorar, ouvia com frequência que eu era bom demais para ela. Mas nunca levei isso em conta. Acreditei que amor era feito de lealdade, não de aparência ou dinheiro. Em menos de um ano, pedi Jada em casamento. Ela disse sim sem hesitar. Achei que tinha encontrado alguém que me enxergava de verdade. Mal sabia eu que, para ela, eu era apenas o plano B até algo melhor aparecer. Desde o começo, Jada parecia gostar mais da ideia de mim do que de quem eu era. Falava para as amigas sobre como eu era estável, mas torcia o nariz sempre que eu mencionava meus sonhos. Meu maior desejo era abrir uma pequena oficina mecânica. Ela dizia que era perda de tempo. Que devíamos focar primeiro nos objetivos dela, alavancar o negócio que estava tentando iniciar. Concordei. Usei minhas economias para ajudá-la a montar um serviço de beleza móvel. Fiz o site, paguei o marketing, levava ela até os clientes. Fiz tudo com carinho. O negócio dela cresceu. O afeto dela por mim, não. Ela parou de segurar minha mão, ignorava minhas ligações quando saía. Quando eu tentava conversar, ela me chamava de carente. Homem de verdade não fica cobrando atenção, dizia. Fui me calando, evitando conflito. Ainda acreditando que, com o tempo, o amor dela iria se igualar ao meu. Com o sucesso do negócio, ela ficou mais confiante e mais cruel. Começou a criticar tudo em mim, meu trabalho, minha roupa, até meu jeito de falar. Em reuniões de família, me interrompia, debochava das minhas opiniões. Seus amigos me tratavam como um móvel. Mas eu continuei lá. Cozinhava, pagava as contas, fazia de tudo para que ela não precisasse se preocupar com nada. Acreditava que todo casamento passa por estações difíceis. Achei que aquilo era só um inverno. Mas por dentro, eu sangrava. O calor que um dia ela me deu virou gelo. Tentei reacender as coisas. Escrevi cartas, planejei encontros, sugeri terapia. Ela riu na minha cara. Para quê? Se o problema é você. Cada dia eu me sentia menor. Mas não levantava a voz. Continuava tentando. Continuava amando-a à distância. As coisas pioraram. Ela passou a chegar tarde com desculpas de jantares de networking. Usava roupas que nunca tinha visto, saltos altos, e postava fotos com taças de vinho e pratos caros, sempre cortando quem estava com ela. Quando eu perguntava, ela virava os olhos, você não precisa saber de tudo. Até que, uma noite, ela chegou às 2 da manhã cheirando a perfume masculino. Quando perguntei com calma, ela estourou. Não começa a bancar o homem ciumento agora. Você sabia quem eu era quando casou comigo. Fiquei em silêncio. Ela passou por mim como se eu fosse invisível. Naquela noite, sentei na varanda até o sol nascer. Me perguntando como virei um estranho na minha própria casa. Minha irmã, Denise, notou. Perguntou se eu estava bem.
Respondi que era só uma fase. Ela sabia que não era. Jada se recusava a visitar minha família, dizia que eram caipiras e vergonhosos. Então comecei a ir sozinho. Nunca falei mal dela, mesmo quando minha mãe chorava de preocupação. Porque, para mim, lealdade não era opcional. Era para sempre. Mesmo quando não era merecida. Mas meu coração doía. A mulher por quem eu um dia orei agora me tratava como um incômodo. Mesmo assim, carregava suas compras, dobrava sua roupa, esquentava o carro nas manhãs frias. Cada gesto de carinho era recebido com sarcasmo ou silêncio. Eu já não sabia por quanto tempo aguentaria, mas também não sabia como deixá-la ir. Ela já tinha tirado tudo de mim, menos a vontade de suportar. E, naquele momento, era tudo que me restava. Então veio o dia em que tudo desabou. Um domingo como qualquer outro. Convidei minha família para um jantar simples, costela, salada de batata, música ambiente. Limpei a casa, cozinhei, arrumei tudo com cuidado. Jada chegou com 2 horas de atraso, vestida como se fosse sair para uma balada. Mal cumprimentou alguém. Sentou-se à mesa rolando o celular. Quando Denise perguntou como iam os negócios dela, Jada respondeu com um sorriso de desprezo. Indo bem, considerando que eu tenho que carregar um peso morto em casa. A sala ficou em silêncio. Olhei para ela, sem entender. Ela me encarou e disse, autossuficiente para todos ouvirem. Eu só casei com você porque senti pena de você. Quando ela disse aquilo, ninguém na sala soube o que fazer. Não houve risos. Não houve choque fingido. Só silêncio. Um silêncio denso, sufocante. E então ela completou, se levantando. Aliás, por que você não faz as malas hoje mesmo? Cansei de fingir. Saiu pela porta como se tivesse acabado de jogar o lixo fora. E foi exatamente assim que me senti, como lixo. Fiquei sentado ali, paralisado. Minha família estava tão atônita quanto eu. Minha mãe tentou estender a mão, mas recuei. Levantei devagar, com a voz quase falhando, e disse: Desculpa vocês terem visto isso. Recolhi os pratos, lavei a louça, guardei as sobras. Fiz tudo mecanicamente, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo quebrou de vez. Não uma rachadura. Não um corte. Quebrou. Se partiu. Irreversível. Naquela noite, não voltei para o nosso quarto. Deitei no sofá, olhando pro teto, repetindo as palavras dela na cabeça como um mantra maldito. Eu só casei com você porque senti pena. Ali, sem ninguém por perto, encarei a verdade que evitei por tanto tempo. Ela nunca me respeitou. Nunca me amou. Tudo fazia sentido agora, os olhares de desprezo, as palavras cortantes, as humilhações disfarçadas de piada. Eu era só uma fase. Um trampolim. A dor foi insuportável, mas por baixo dela, veio algo inesperado, clareza. Na manhã seguinte, arrumei uma mochila pequena. 2 camisas, uma calça jeans, minhas botas de trabalho. Não falei nada. Não discuti. Jada estava na cozinha, tomando café e mexendo no celular. Quando passei pela porta, ela disse, sem nem levantar os olhos: Cuide para não levar nada que é meu. Balancei a cabeça. Fechei a mochila. Saí. Nenhum abraço. Nenhum pedido de desculpas. Nada. Fui direto para a casa da Denise. Ela abriu a porta antes mesmo de eu bater. Tá bem. Balancei a cabeça. Olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Ela não insistiu. Só me deu o quarto de hóspedes. Aquilo significou mais do que qualquer palavra. Naquela noite, sentei na beirada da cama, ainda tentando processar tudo. Fui expulso da casa que ajudei a construir. Diante da minha família. Depois de ter dado tudo por alguém que nunca deu nada de volta. E o pior? Ela não sentia vergonha. Não sentia nada. Voltei ao trabalho tentando me distrair, mas eu era um fantasma.
colegas notaram. Eu não sorria. Não conversava. Ficava até tarde, mesmo não tendo mais casa para voltar. No almoço, me isolava, olhando fotos da vida que eu achava que tinha, um jantar de Dia dos Namorados, a festa surpresa de aniversário dela, tudo mentira. Eu era só um recurso. Enquanto isso, Jada postava selfies com legendas como "Recomeço e a paz custa caro". As pessoas comentavam como ela estava brilhando. Ninguém sabia o preço. Ninguém sabia quem tinha pagado por isso. Eu não respondi. Não postei nada. Não me defendi. Estava cansado demais para isso. Mas no meio de todo esse cansaço, algo começou a se acender dentro de mim. Não era raiva. Não era sede de vingança. Era algo mais perigoso, uma determinação silenciosa. Foi Denise quem sugeriu: "Por que você não volta a mexer com carros? Vai te fazer bem." Havia um lugar que eu amava quando mais novo, a oficina do Sr. Langston. Ele tinha me ensinado tudo o que sei sobre motores, mas com o tempo a vida ficou corrida e parei de aparecer. Voltei lá num sábado. O cheiro de graxa, óleo, borracha, parecia que eu estava respirando pela primeira vez em meses. O Sr. Langston, já com quase 70 anos, ainda tocava o negócio, mas mais devagar. "Você tem as mãos do seu pai", ele disse, me vendo trocar uma peça. "Mas deixou o mundo te desgastar." Sorri com tristeza. Aquilo doeu mais do que queria admitir. Ele começou a me chamar para ajudar nos fins de semana. Nada fixo. Só para distrair a cabeça. Aceitei. Graxa debaixo das unhas era melhor que o silêncio no peito. Aos poucos, comecei a ir mais. Apertar parafusos era mais fácil do que consertar um coração partido. E, estranhamente, consertando coisas quebradas, eu comecei a me remontar também. Enquanto eu reaprendia a viver, o mundo de Jada começava a ruir. No início, parecia que ela estava bem. Continuava postando, mostrando jantares e frases de autoajuda. Mas o que ninguém via era que o apoio invisível que eu dava sumira, eu que cuidava do site, da agenda, dos clientes, das finanças. Agora, tudo estava nas mãos dela, e ela não tinha ideia de como administrar. Clientes começaram a reclamar. Um acusou ela de roubo. Os agendamentos viraram uma bagunça. E o tal Derek, o homem com quem ela supostamente tinha começado algo, foi se afastando. Ele gostava da Jada divertida, maquiada e misteriosa, não da mulher atolada em dívidas e confusão. Um dia, ela tentou me ligar. Só queria esclarecer umas coisas. Não atendi. O silêncio doeu mais nela do que 1000 palavras. Ela me jogou fora como lixo. Mas agora o lixo tinha ido embora, e levado com ele tudo que mantinha aquela estrutura de pé. Eu, por outro lado, seguia. Um dia, ajudando o Sr. Langston, vi ele olhando umas contas com um suspiro fundo. Não posso continuar com isso para sempre. Sem pensar muito, perguntei: "Já pensou em vender?" Ele me olhou surpreso. "Para quem?" "Para mim, talvez", respondi. E começamos a falar de números. Não era barato, mas não estava fora do alcance. Principalmente agora que eu não gastava mais com os sonhos de outra pessoa. Naquela noite, sentei com um caderno, fiz contas. Entre meu salário e o que ainda tinha guardado, dava para fazer acontecer. Pela primeira vez em anos, senti esperança. Uma esperança só minha. Que não dependia do amor de ninguém. Que não precisava de aprovação de ninguém. E ali, decidi, eu ia reconstruir tudo. Mas do meu jeito. 3 meses se passaram. Trabalhei dobrado. Fazia horas extras no armazém durante a semana e passava os fins de semana na oficina. Cortei tudo que não fosse essencial. Nada de saídas, nada de luxos. Pela primeira vez em anos, tudo que eu fazia era por mim. Não contei a ninguém. Nem mesmo a Denise. Aquilo não era sobre provar algo para Jada ou para minha família. Era sobre provar para mim mesmo que ainda tinha valor. Que ainda havia algo em mim digno de ser cultivado.
Quando o Sr. Langston redigiu o contrato final e transferiu a oficina oficialmente para o meu nome, minhas mãos tremiam. Cada assinatura naquele papel era como um prego fincando no chão, dizendo, eu estou de volta. Enquanto eu construía algo novo, Jada se desfazia. As redes sociais dela silenciaram. Sumiram as fotos de Brant e as legendas motivacionais. Clientes desapareceram. Começou a vender perucas de luxo, bolsas, sapatos de grife, tudo pelo Facebook Marketplace. E eu? Não fui atrás. Não ofereci ajuda. Não respondi aos dois sumido que ela finalmente começou a mandar. Aprendi que se importar com quem não se importa com você é outra forma de autossabotagem. E eu já tinha feito isso demais. A dor ainda existia. Não vou mentir. Mas ela já não comandava meus dias. Eu me senti inteiro pela primeira vez em muito tempo. Cada pneu consertado, cada motor ajustado, cada cliente satisfeito me devolvia um pedaço de mim. Até que um dia, uma carta chegou. Um envelope grosso, com os nomes Maurice e Jada Benson na frente. Era do banco hipotecário. Ela não havia pagado os impostos da casa desde que eu saí. A casa, aquela que ajudei a comprar, reformar, sustentar, estava prestes a ser tomada. E, no papel, eu ainda era proprietário. Marquei uma reunião com um advogado. Ele foi direto. Você ainda é dono da metade. Talvez mais. Ela não refinanciou. Se você quitar a dívida, pode ficar com tudo. Fiz as contas. Eu tinha quase tudo o que precisava, mas hesitei. Aquela casa tinha sido um lar. Mas também tinha sido o cenário da minha maior dor. Pensei em simplesmente deixar para lá. Mas então lembrei da varanda que construí com meu pai. Do corredor onde a foto da minha mãe ainda pendia. Aquela casa não precisava ser um túmulo. Podia ser um novo começo. Paguei a dívida. Em silêncio. Sem mensagem, sem aviso. Fiz a transferência legal, atualizei os registros, troquei as fechaduras. Deixei os papéis em ordem. Ela saberia no tempo dela. E soube. Alguns dias depois, recebi mensagens dela, mas não abri. Uma vizinha contou, Jada apareceu na casa, tentou entrar e encontrou a placa de proibido entrar na porta. A chave não funcionava mais. Ela bateu, gritou, esperneou. Uma vizinha abriu a janela. Ele voltou a morar aqui. E tá deixando a casa linda de novo. Ela ficou sem reação. Tentou me ligar. Ignorei. Tentou me mandar áudios. Apaguei antes de ouvir. Ela não queria conversar. Queria controle. Queria o conforto que eu representava. Mas já era tarde. Ela nunca pediu desculpas. Nunca reconheceu o que fez. E eu não estava mais disposto a oferecer abrigo a quem só vinha para destruir. Não a odiava. De verdade. Não desejava mal. Só não queria mais dividir minha paz com quem sempre escolheu o caos. Foquei na oficina. As coisas começaram a andar. Clientes antigos voltaram, jovens da vizinhança começaram a pedir trabalho, e eu os treinava como o Sr. Langston um dia fez comigo. Reformei a fachada, troquei o letreiro, pintei tudo de novo. Meus dias se enchiam de movimento, mas um movimento diferente. Agora era o meu ritmo. Minhas regras. Voltei também à casa. Com calma, sem pressa. Reformei o quarto principal, arrumei o jardim, reconstruí o balanço da varanda com as mesmas mãos que um dia tremeram de dor. Cada martelada, cada parafuso apertado era como um ritual de cura. Não joguei a dor fora. Não neguei o passado. Mas transformei tudo. Usei como tijolo. Como fundação. Um dia, enquanto empurrava o carrinho no supermercado, a vi. Jada. Sozinha, no caixa eletrônico. Sem maquiagem. Sem roupas de grife. A expressão dela não era raiva. Era vazio. Um vácuo de quem percebeu que perdeu algo que não voltaria mais. Maurice, ela disse, quase num sussurro.
Acenei com a cabeça. Peguei minha sacola, respondi. Cuide-se. E fui embora. Sem rancor. Sem provocação. Apenas paz. Ela ficou ali, me vendo sair, finalmente entendendo que não tinha perdido só um marido. Tinha perdido o homem que foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dela. Cheguei em casa ao entardecer. O sol dourava a varanda recém-reformada. Grace, minha cadela resgatada, latiu do outro lado da janela. Entrei, fechei a porta e respirei fundo. Nada de gritos. Nada de cobranças. Nada de fingimento. Só o som da minha própria respiração. Servi um copo d'água, sentei na poltrona antiga e abri um livro que não tocava há anos. Não precisava de testemunhas. Nem de aplausos. Meu recomeço não foi barulhento. Mas foi real. Não venci com vingança. Venci com resistência. Do mesmo jeito que sempre vivi, em silêncio, com dignidade, com uma força que ninguém nunca soube que eu tinha. E, naquele silêncio, encontrei tudo que ela nunca me deu. Respeito. Liberdade. E o amor que eu sempre procurei. O meu próprio. Comentário Reddit. E no fim, ela descobriu que o peso morto que ela chutou era justamente quem segurava tudo de pé. Enquanto ela postava a frase motivacional, ele comprava a oficina, reformava a casa e recuperava a própria paz, sem precisar gritar, expor ou se vingar. Só calou, cresceu e trocou o toma-vergonha por toma-escritura. Moral da história. Quem só casa por pena, termina pedindo favor na portaria. Se você também acha que tem gente que só aprende perdendo, deixa o like e se inscreve. Porque aqui, a gente transforma a tragédia em testemunho.